Vamos começar a reunião. O Eduardo e a Eunice estão chegando nos seus respectivos locais. Eunice está no celular, mas está escutando. Infelizmente, o Sérgio, representante da FETranscarga, ele não está podendo, que ele acabou de chegar de avião, então vamos começar assim que a apresentação do Jorge for colocada. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua disposição, Jorge, né, em estar aqui com a gente, mesmo com problema às 11 horas, tendo que sair por causa de treinamento de incêndio, por causa de problema de saúde. Então, te agradeço muito seu esforço em poder apresentar esse plano, gente. E vamos, como o Jorge tem problemas às 11 horas, ele acabou de saber que ele vai ter um treinamento de incêndio no prédio. Ele também está com um problema para resolver, né, de saúde. Então, eu vou pedir para que, se a gente não conseguir dialogar com ele, as perguntas, sugestões ou questionamentos sejam feitos diretamente por fora, eu encaminho para ele, ele responde, eu encaminho para vocês. Ok, Jorge? Então, Jorge, a reunião é sua. Seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre o plano de mobilidade metropolitana que nós foi elaborado aqui no IRM. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jorge Cunha, sou engenheiro civil com algumas especialidades, funcionário do Estado, concursado desde 1978, dia 13 de janeiro de 78, eu entrei no Estado como engenheiro. Enfim, já fiz muitas coisas aí pelo Estado. E agora eu estou aqui no IRM, Instituto Rio Metrópole, e fui responsável pelo acompanhamento aí desse projeto, o Plano de Mobilidade Metropolitana. E esse plano nós tivemos que fazer por causa da legislação. Obrigado, exatamente. Eu pedi para mudar a tela. Eu peço para mudar a tela, tá bom? Nós tivemos que fazer esse plano em atendimento à lei que instituiu as diretrizes, lei federal, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É a Lei 12.587, em 2012. Essa lei diz o seguinte, que todo município com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano de mobilidade metropolitana. Ora, os 22 municípios da região metropolitana, que compõem a região metropolitana, todos eles têm mais de 20 mil habitantes. Então, todos eles teriam que ter um plano de mobilidade metropolitana. Ocorre que um plano de mobilidade municipal ele é restrito ao território do seu município, de um município. Nós, ao elaborar o metropolitano, nós verificamos que alguns projetos de um município não entravam no município seguinte, eles não se interconectam. Portanto, é necessária a elaboração de um plano metropolitano que abrangesse toda a região metropolitana e estudasse as ligações intermunicipais, né? Porque o plano metropolitano vai além da competência do município, restrita àquele município. Esse plano que nós fizemos, ele procurou identificar projetos de interesse geral, priorizando as intervenções nos eixos corredores que a gente considerava estratégico para o desenvolvimento do transporte de caráter metropolitano, né? Valendo lembrar que um plano de mobilidade, a existência de um plano de mobilidade, assim como um plano diretor municipal, ele é importante para a obtenção de recursos federais, seja do BNDES, BID, Banco Mundial. Você necessariamente precisa ter um plano metropolitano, ou um plano de mobilidade. Muito bem. Ocorre que a lei que criou o IRM, é a Lei Complementar 184 de 2012, diz o seguinte, que o Estado e os municípios, integrantes da região metropolitana, deverão compatibilizar seus planos, programas, orçamentos, investimentos e ações às metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas aprovados no Conselho Deliberativo da região metropolitana. Então, este plano foi apresentado e aprovado no Conselho Deliberativo da região metropolitana em 2021. A contratação da elaboração desse plano foi em 2022, ele começou a ser elaborado em novembro ou dezembro de 2022. Ele foi elaborado pelas 3 melhores... Pode mudar a tela, por favor. Foi elaborado pelas 3 melhores consultoras de
transporte, de mobilidade do Brasil, que é a Logit de São Paulo, a Sinergia aqui do Rio de Janeiro e a Oficina de Minas Gerais, Belo Horizonte. Esse consórcio formado pelas três empresas elaboraram esse plano, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Mobilidade Urbana, que diz o seguinte: essas são as diretrizes que estão aí na tela. Os programas e planos têm que seguir a preocupação com o transporte ativo, que é o transporte cicloviário, o transporte pedonal, as caminhadas, a importância do transporte cicloviário e do transporte pedonal na mobilidade urbana dos municípios. O outro é o transporte público coletivo, a integração, a adequação da capacidade, a oferta. Outra coisa é a preocupação com a logística urbana. O que é isso? É a entrega de produtos, a logística de cargas urbanas, ou seja, o abastecimento das cidades, o regulamento dos espaços. Né? O outro tópico é o transporte individual motor, motocicletas, carros, enfim. O outro tópico é o uso e ocupação do solo. Uma reflexão sobre a política de mobilidade com desenvolvimento e ocupação urbana. Né? Planejamento urbano, abordar questões de crescimento das cidades, se preocupar na sustentabilidade com relação a ter em mente projetos que minimizem os impactos advindos de incidentes extremos, a preocupação com a resiliência. A segurança viária não é apenas colocação de radares. Segurança viária, nós estamos falando em travessias adequadas, melhoria nos pisos, nas ruas ou nas calçadas, e recursos e investimentos, a indicação dos investimentos, quer dizer, indicação dos custos dos projetos e a gestão contínua da mobilidade, né? Uma preocupação com a gestão contínua da mobilidade. Com relação ao uso e ocupação do solo, durante a elaboração do plano, houve um evento no Tribunal de Contas do Estado, no TCE, em que um dos palestrantes contou a história de uma moça que morava nas fraldas da região metropolitana, perto de Japeri, e que essa moça tinha duas crianças, 2 anos e outro bebê de colo, e no meio da madrugada, 4 horas da manhã, uma das crianças estava com dificuldade de respirar, uma respiração ofegante e tal. Ela saiu de casa às 4 horas da manhã, caminhou algum tempo para pegar o trem, pegou o trem já cheio, alguém cedeu lugar para essa moça andou até Nova Iguaçu, essa moça com duas crianças, dois bebês de colo, saltou em Nova Iguaçu, andou, foi no hospital e fez nebulização na criança e resolvido o problema. Ou seja, era algo muito simples, de baixa periculosidade, enfim. E essa moça, está claro que ela não tinha problema de mobilidade. Ela tinha problema de saúde pública, porque houve um crescimento desordenado e esse crescimento desordenado o município não acompanhou trazendo os instrumentos, enfim, as suas uma UPA, alguma coisa que prestasse socorro, mesmo a baixa complexidade para essa pessoa, para essa moça. Então, quando em relação ao uso e ocupação do solo, é essa preocupação que o plano considerou e fez as observações necessárias. Pode mudar, por favor. Bem, para a elaboração do plano metropolitano, nós verificamos algumas coisas. Uma delas, observamos, né, uma falta de articulação muito grande no âmbito metropolitano. Ninguém fala com ninguém, as entidades não têm ligação entre si, uma desarticulação enorme entre os órgãos de planejamento, de gestão, de operação, muito grande, pouca capacidade de investimento e ninguém preocupado com as questões relativas à resiliência climática, segurança pública, acessibilidade e o uso lindeiro do solo. Esse uso lindeiro do solo é muito importante para a manutenção das operações dos transportes de alta demanda, alto fluxo, porque você só permitir o transporte pendular, ou seja, as pessoas saem do subúrbio para vir para o centro da cidade do Rio de Janeiro de manhã e voltam de tarde, sem dar uma ocupação ao longo do dia para esse sistema de transporte,
sempre esse sistema vai apresentar problemas. Então, essas preocupações foram observadas, nós tivemos dificuldades com relação a isso na elaboração do plano. Outra coisa que vale a pena a gente destacar, pode mudar, por favor, é que porque nós ao começar a elaborar os planos, nós fizemos uma interface muito grande com o povo, com a população. A participação social foi muito intensa. Antes de começar o plano, fizemos uma audiência pública com todos os municípios para abrir as portas e receber as informações. Depois fomos aos 22 municípios da região metropolitana, conversando para preparar o levantamento das informações. Depois foram feitas pesquisas online com os usuários. Essa pesquisa foi localizada nas barcas, nos metrôs, lá em Pavuna, São João do Meriti, aqui na Central do Brasil. Oficinas participativas em todos os municípios e 4 grandes audiências públicas. 4 regionais, desculpa, 5 audiências públicas, 4 regionais e uma final, que foi aqui na CAERJ, o auditório da CAERJ completamente lotado, e com mais 300 e poucas pessoas acompanhando no YouTube. Foi um sucesso total, nós recebemos até vamos dizer assim, um elogio do Tribunal de Contas, que participou da audiência pública, e recebemos um elogio pela participação social que nós conseguimos na elaboração do plano. Vale lembrar, pode mudar, por favor, vale lembrar que nós fizemos, como eu disse, um plano metropolitano de mobilidade que continha a elaboração ou a revisão dos planos municipais de mobilidade. Dos 22 municípios, 7 tinham planos de mobilidade já municipal. Desses 7, 2 estavam muito bons e os 5 bem ruins. Então, nós fizemos a revisão desses 7 e fizemos as diretrizes para a elaboração dos outros 22 planos. Essas diretrizes muito aprofundadas. Eu estou falando de documentos com mais de 400 páginas. Alguns municípios estão tão bons essas diretrizes que basta praticamente o plano municipal. O prefeito que quiser, que já conhece, nós já encaminhamos a eles e temos recebido muita demanda municipal para tirar dúvidas, etc. E tal. Basta uma atualização dessas diretrizes que nós apresentamos, que eles têm um plano de mobilidade deles prontos. Então, o documento nosso, elaboramos 31 relatórios com diretrizes para elaboração ou revisão dos planos municipais, um para cada município, o plano de mobilidade metropolitano e um sumário executivo do plano. Foram 10.248 páginas, com mais de 1 gigabyte de informação. Pode mudar, por favor. E aqui, né, nesse slide, nesta apresentação, está georreferenciado, mostrando, está em slide oculto, para não ficar muito longo, cada tópico desses projetos estruturantes aí. Esses foram os principais projetos com interesse metropolitano, que foram, vamos dizer assim, priorizados no critério AHP para os trilhos rodoviário e transporte individual. Eu coloquei umas bolinhas aí, 1, 2, 3, no 5, no 9, que esses projetos foram integralmente incluídos no estudo que está ora em elaboração pelo BNDES, o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana. Está em elaboração pelo BNDES. Nós, aqui do IRM, temos tido reuniões frequentes com o BNDES. Eles pegaram o nosso plano e estudaram profundamente, priorizaram esses 5 itens que estão aí. E colocaram mais 2. A ligação metroviária entre a Estação Uruguai, cidade universitária, só que eles consideraram entre Uruguai e Del Castillo, o que nós não concordamos. E na ligação entre Gonçalo, que nós consideramos uma faixa de BRS, que é muito mais barato, mais simples, mais rápido de fazer, eles consideraram BRT nesse trecho. E os estudos e simulações feitas não indicam que é necessário um BRT.
Enfim, esse é o portfólio dos projetos que, o plano metropolitano de mobilidade apresentou. Nesta própria apresentação, viu, Fred, viu, pessoal, tem todos esses projetos aí em slides escondidos, essas ligações, qual é a requalificação, a conclusão da estação Gávea, onde é que fica, ligação metroviária entre Rio, Niterói e São Gonçalo. Verifique que a gente fala de Rio, Niterói e São Gonçalo, e estação da linha, extensão da linha 2. A gente não fala em Praça 15. Praça 15 não existe ligação Praça 15, Praça da Araribóia. Assim como não será nem na Praça 15 a estação, nem será na Praça da Araribóia a futura ligação. Ele será da Carioca até provavelmente Niterói, na Praça São João. Por quê? Porque o metrô vai passar a ligação a menos de 70 metros de profundidade. Ele vai estar dentro da rocha. E, portanto, ele terá que aprofundar muito. Então, a ligação, se tiver um metrô na Praça 15, uma estação na Praça 15, essa estação estará a mais de 70 metros de profundidade, o que não faz sentido. Outra coisa, não faz sentido uma estação na Praça 15, porque a Praça 15 não é um centro de comércio, centro de serviço e tal. É melhor o metrô vir direto até a Carioca e dali pegar as outras linhas e distribuir para o Rio de Janeiro. Então, enfim, é só um detalhe para ficar claro que a gente não está falando ligação Praça 15 Araribóia. Essa ligação nunca vai existir. Me permite. Enfim, é isso. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Obrigado. Um momento só, Alex. Essa apresentação você vai deixar depois com a gente? Já deixei. Já Tá está nos computadores do Fórum Metropolitano, tá? O Fred já tem essa apresentação. Quem está passando, não sou nem eu que estou compartilhando, é diretamente do Fórum Metropolitano. Nós vamos colocar a apresentação no grupo. Então, agora a gente vai abrir para o debate, lembrando que o Jorge tem um tempo muito pequeno. Se não der tempo para a gente debater, todo mundo conversar, vocês mandam os questionamentos para o fórum e o fórum manda para o Jorge, ele responde depois, tá ok? Com muito prazer. Só queria apresentar o último slide, que não tem nada demais, apenas desculpa. Não, o endereço onde todos os planos estão disponíveis nesse endereço eletrônico aqui, que é o endereço eletrônico do nosso site do IRN, e /Planmob tem todos os planos de todos os municípios e o plano da região metropolitana. Está disponível lá para baixar. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina. Pensei que você já tinha acabado. Então, Japiaçu, quem quiser falar, por favor, levanta a mão. Japiaçu já se manifestou. Por favor. Primeiro, bom dia a todos. Eu peço até perdão por ter entrado um pouco atrasado, tá? Um contratempo aqui que corria. Jorge, eu tenho muito interesse. Eu sou da região de Niterói, a gente trabalha muito essa região toda aqui nessa área metropolitana, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. E nós temos, enfim, conversado a respeito desse metrô, né? Que eu sou muito cético. Infelizmente, eu sou cético com relação ao metrô dessa região aqui. Pelo alto custo, pelo alto investimento que precisa ser feito. Um esclarecimento. Você disse que seria o Largo da Carioca seria o ponto de partida, correto? Correto. E dali, qual o trecho que ele vai passar? Ele não vai passar na Praça 15, é isso? Não, ele vai passar na Praça 15 a mais de 70 metros de profundidade. E ele vai descer por onde? Ele sai da Carioca na direção da Avenida Chile, ele segue na região da Praça 15, passando ali pela Rua Frank, não é o nome daquela rua? Almirante Barroso, mas aprofundando ali, ele já começa a declividade. A rampa máxima do metrô Correto. são 4%. Ele já começa a aprofundar ali na região da Carioca, ele já vai descendo, para chegar na Baía da Guanabara já a 70 metros de profundidade, cavar em rocha, e aí ele começa a subir lá chegando a Niterói, por isso é que ele não é na Praça da Araribóia, ele vai ser lá na Praça São João.
É São uma praça João. pequena, mas faz a estação inclinada que cabe na praça. Outra coisa, essa linha precisa ter um centro de manutenção. Isso. Obviamente, local disponível para o centro de manutenção é lá em Guaxindiba. Não faz sentido você fazer essa linha e fazer 23 quilômetros só para o trem ir lá fazer manutenção e voltar. Sentido nenhum. Então, o que confirma essa construção dessa linha é o centro de manutenção já existente aqui na Estácio e, portanto, teremos que, para fazer essa ligação, fazer a linha, concluir a linha Estácio Carioca. Então, os dois sentidos estão prontos, teriam que fazer, porque aí você utiliza o centro já existente, muito mais barato, para fazer a manutenção dessas composições para Niterói. Entendi. Por que que eu tô um pouco batendo nessa questão aí a Praça São João é muito perto da estação aqui das Barcas de Niterói, E muito da rodoviária. e da rodoviária, mais ou menos, tá? Mas não deixa de ser perto. Vai botar aí pelo menos acho que 1 quilômetro de distância da estação da rodoviária. E porque nós temos a rodoviária e nós temos o terminal rodoviário, Uhum. correto? Que faz toda essa ligação. E se eu não me engano, foi a professora Desirê que falou sobre isso é um problema muito nosso, a barca para você integrar modal com o metrô é muito distante. É muito distante. Para a gente, por exemplo, quem sai da região de Niterói, São Gonçalo e pega as barcas, para você ir para a Barra da Tijuca, você tem que andar muito para você chegar lá na estação da Carioca, né? Isso. Quando É, acabou o mergulhão da Praça 15, esse isso, problema apareceu. pareceu. E aí vai uma pergunta de leigo. Não tenho a mínima noção disso. Na estação lá de Copacabana, aquela é, que é bem profunda, que são vários descidas de escada rolante, Arco Verde, Uhum. é Arco Verde, A É, convergência. Arco né? Verde. É Arco Verde. Ela é bastante profunda. Pergunto, existiria alguma possibilidade de fazer uma ligação na Praça 15, como fosse uma estação ali, para pegar esse metrô, mesmo é, a 70 metros ali? Olha, a gente imagina que, pelo contrário, o que vai acontecer provavelmente é com a ligação metroviária, fazendo a travessia da Baía da Guanabara em 3 minutos, 4 minutos, e a um custo menor, provavelmente vai inviabilizar o transporte aquaviário. Mas não vai não, sabe por quê? Te explico. Niterói, a região oceânica de Niterói, tem uma dependência muito grande Mas do. esse permanece. Charito, Permanece. esse permanece. E O é que esse o problema, porque isso? as pessoas da região oceânica que têm um volume maior populacional aqui, inclusive estão construindo prédios e mais prédios, isso vai virar um Uhum. colapso, né? Nós não temos como nos deslocar para outros lugares do Rio de Janeiro que não seja o catamarã lá de Charitas, chegar aqui e não temos como integrar nenhum outro modal, a não ser andar 1 quilômetro É, até. algumas coisas foi surpresa na elaboração desse plano. Que foi feita pesquisa de origem e destino e pesquisa e simulação. Um, a realidade é que São Gonçalo não vem para o Rio de Janeiro. São Gonçalo vai para Niterói e não para o Rio de Janeiro. Dois, vai reduzir muito o transporte do sistema aquaviário Praça da Araribóia, Rio. De fato, vai prejudicar esse sistema. Charitas e tal tem que permanecer. Agora, essa estação a mais de 70 metros de profundidade é bem inviável em termos de manutenção. Você tem não só escada rolante, como elevador de alto fluxo, que são muito caros. É uma estação que fica à beira do mar, portanto,
muito cara de construção, a 70 metros de profundidade, como se fosse enfim, tecnologicamente é possível, claro, em termos de engenharia é possível, sem problema nenhum, mas tem um custo muito caro para um pouco uso. O sujeito chegar na Praça 15, ele vai ter que caminhar ou pegar VLT, que já existe, para ir para o centro, pegar VLT para ir para outros locais, porque não há mais conectividade rodoviária. Então é melhor que ele vá direto, ele pega um VLT, vai até a estação de metrô, e metrô ele vai para qualquer lugar do Rio de Janeiro, ou ali na Presidente da Rio Branco, pega um ônibus para outro lugar, entendeu? Mas em termos de custos, talvez seja completamente inviável. Aliás, esse pré-estudo foi feito e mostrou uma inviabilidade total, entendeu? Dessa construção dessa estação para utilização enfim, mas tem uma utilização muito pequena. Não, tudo bem, eu encerro aqui a minha sugestão. É porque Niterói está parada. Mas E Niterói tem uma linha de VLT que vai carregar bastante essa estação essa linha de travessia para o Rio de Janeiro. Jorge foi tecnicamente construída errada. Ela Não, não permite transporte, tanto é que ela está subutilizada, só tem duas ônibus circulando nela. Virou, entendi, virou pista de ciclovia, para você ter uma ideia. Um entendi, milhão entendi, investido ali é uma situação até vergonhosa, tá? entendi. Não tem, não é um transporte de massa, não é um transporte de massa. Não tem comunicação, um erro técnico ali. Não sou especialista, mas especialistas já falaram a respeito disso. Muito obrigado, tá? Professor Desirê, eu acabei citando o seu nome, eu não sei se foi isso, eu lembro dessa passagem ali ou foi um outro membro que falou a respeito do tema. Obrigado, professor. Então, professor Desirê, a sua vez agora, sua fala, por favor. Então, estão me escutando? Sim. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar a exposição aqui, o plano, muito, muito importante. Acho que uma das questões mais sérias que nós temos na nossa região metropolitana é a questão do transporte, né? Então, sobre essa questão do metrô, que ele já tinha colocado, eu faria a seguinte sugestão. Já que essas estações elas não vão ser tão próximas ali ao litoral, se elas vão ser um pouco mais para dentro, poderiam fazer ligações que nem tem a estação de Ipanema, não, do Leblon até a Lagoa, né? Túneis subterrâneos, assim, eu acho que, por exemplo, assim, poderia, da Carioca, poderia ter da Praça 15 um túnel daquele com esteira até a Carioca. Eu acho que poderia resolver. Não precisa ter uma estação na Praça 15, eu acho que bastaria esse tipo de esteira e poderia acontecer isso em Niterói também. Porque em Niterói, ali na Estação das Barcas, também tem o terminal rodoviário, que atende muitos municípios, né? E as pessoas poderiam chegar ali de ônibus, de outros lugares, por ali ter essa esteira, né? Esse túnel com esteira até a estação de São João, né? Eu acho que essas esteiras, como já existe aqui, já tem tecnologia, né? Deve ser mais barato do que construir novas estações, né? Caríssimas, que nem o senhor está colocando. Então, seria a minha sugestão, né? De alimentar essas estações importantes com a implantação de esteiras, né? Então, Endosso, professora. Endosso. hã? Endosso. Foi isso que a senhora falou mesmo. É, Endosso. eu acho que seria importante, porque assim, na Praça 15, eu acho que é fundamental, e tal como também na Praça da Araribóia, né? Eu acho que também é uma coisa, porque são lugares que são hub, né? Hub de diferentes modais, né? Desculpa interromper, na Praça Araribóia ainda não foi feito nenhum estudo de esteira. No Rio de Janeiro foi feito, ligando a Praça 15 até aqui essa praça aqui oh, meu Deus, qual é o nome ali? A Praça Danilo Peçanha, aonde iam construir até um prédio aqui no Buraco do Lume. Mas eu acho, mas fica a minha sugestão, que eu acho que A seria, sugestão tem um estudo de uma esteira ligando Praça 15 até o Buraco do Lume, entendeu? A esteira seria nesse ponto, entendi. o que atende perfeitamente. Mas Também é pertinho, né? É Em pertinho, né? Niterói eu não vi nenhum estudo de esteira ainda não. Aí fica a sugestão, Mas então. não, fica a sugestão. E é perto, você tem toda a razão. O terminal ali na beira do mar, ali é pertinho, são 300 metros
Então, esteira, isso daí é moleza para esteira. É a Praça Melvin a Praça Jones, da o nome área dessa Libório, praça aí. Praça Melvin Praça Melvin Jones. Jones, isso aí. Exato. Buraco do Lume, Praça Melvin Melvin Jones. Jones, exatamente. e poderia ter, assim, e ali em Niterói, eu acho que poderia ser um bem pertinho do terminal rodoviário e das barcas também, de repente, uma coisa direta, porque nós, né, um país tropical, quente, chove também, tem um conforto, né? Tem um conforto. Isso. Tal como esse túnel no Leblon dá um conforto também, né? É verdade. Conforto quando você passa ali, a segurança, boa iluminação, esteira, né? É Eu acho que as verdade. pessoas É merecem. verdade. A outra coisa também que teria que observar, teria que ler o plano, né, é em relação ao preço das passagens de ônibus metropolitano, que apesar de ter o bilhete, apesar de ter o Rio Card, eu acho que tem um uso também por pessoas que têm aí acima de 3 salários mínimos, se eu não me engano, né? Que a pessoa passa a não ter Paga direito. integral. Isso. É. Então, eu acho que teria que fazer um estudo em relação a isso, porque o preço é exorbitante, né? É exorbitante o preço das passagens, né? O Então, eu acho sistema é caro, a operação é cara. Existe a tarifa social para quem ganha menos de 3 salários mínimos, o que resolve ou adianta muito, mas não resolve. mas tem um Mas não resolve. segmento ali, professores, por exemplo, assim, profissionais liberais, entendeu? É um Hoje peso em dia estão enorme. estudando muito a tarifa zero, que é bem complicado. Eu não sou especialista nessa área, mas o pouco que eu já li a respeito, tarifa zero não existe. Alguém está pagando. Certo. E o Estado falido como o nosso, quebrado, vai ter dificuldade. Hoje está no jornal que o Estado não conseguiu bancar para que as tarifas do metrô ficassem em 4,70, porque o orçamento não permite. Ora, não consegue botar 4,70, vai botar zero? Então, acho que nós temos que pensar numa alternativa, porque a senhora tem toda a razão, a capacidade de pagamento da população fluminense não admite mais pagar esse tipo de passagem. Em torno de 30% do seu orçamento é para passagem, para deslocamento. Eu acho que o Estado tem que se preocupar com isso de uma forma mais, entendeu? Né? É, Encontrar é, uma alternativa para isso, porque não dá. Eu sei e o também. seguinte, antes de trabalhar aqui, eu fui responsável pelas concessões do Estado. Uhum, E descobri, nesse período, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Transporte, que nenhuma concessão se paga. A tarifa não paga o bilhete da passagem. Não paga. Não paga no Rio de Janeiro, não paga em São Paulo, não paga em Nova York, nem paga na Suíça. O governo tem que entrar com uma parte. Ocorre que o governo nunca, em 25 anos de concessão, um pouco mais agora, 27 anos de concessão, nunca entrou com uma parte. Então, os desequilíbrios são permanentes, é uma questão séria que tem que ser encarada de outra forma. Não era esse o objetivo do plano de mobilidade, uhum, mas nós precisamos, nós, Estado, nós, profissionais, nós, engenheiros, enfim, economia, temos que nos debruçar sobre isso. uhum. Não, porque, por exemplo, assim, porque nós temos algumas situações que eu vejo que o preço cheio da passagem não é um preço metropolitano, ele é um preço interregional, né? Para Maricá, por exemplo, é R$ 35, vai e volta de Maricá, R$ 70. Gente, eu acho que nem, né? Nenhum lugar do mundo você tem esse peso no orçamento em termos de valor de passagem, né? Então, pensando Verdade. nos outros profissionais, nas pessoas, né? Porque tem os profissionais que também tem outras coisas que as pessoas fazem também, além de trabalhar, né? Trabalhar, estudar, né? Às vezes, colocar um filho numa universidade, numa escola técnica, alguma coisa assim, inviabiliza, né? E acaba Verdade. tendo, em alguns casos, até uma proibição. Por exemplo, assim, eu sou professora da UERJ de São Gonçalo, tenho atividade na UERJ do Rio e tenho atividade na UERJ de São Gonçalo, né? Então, assim, o preço da passagem inviabiliza alguns alunos de fazerem alguns cursos lá, e nós temos especialidades, né?
por exemplo, assim, os nossos mestrados e doutorados que tem lá, eles são específicos. Alguns alunos querem ir para lá, mas o preço inviabiliza, né? Entendi. Fora outras questões mais sérias também, né? Fora outras questões também. Então, assim, eu acho que o valor desse transporte metropolitano, rodoviário, eu acho que ele tem que ser pensado, né? Ele tem que ser bem pensado, porque está causando muitos problemas para a população da região metropolitana do Rio de Janeiro. O Não é valor só o rodoviário, desse. não. O ferroviário também. O custo do ferroviário também está muito alto. Exatamente, exatamente. O ferroviário, o metrô também, muito caro, É, muito caro. Eu ando bastante de metrô, muitas vezes as composições estão vazias, é. né? Estão Mas vazias. é a hora, né? É a hora. Na hora do vale ela está vazia, mas na hora do pico sempre. Eu peguei o metrô no Largo do Machado, indo em direção ao centro, sexta-feira de manhã, vazio, É. vazio. Deu sorte, deu sorte. Não, Essa, estava saindo Botafogo, vazio. Gente, olha, alguém essa mais questão. com a mão levantada, Alex, porque depois eu tenho aí um compromisso, tá? Eu Então é queria isso. só fazer uma Só colocação. deixa eu interceder um pouquinho rapidinho. Alex, você já falou um pouquinho. Eunice ainda não falou. Posso passar para a Eunice, se você me permitir, né? E essa questão do preço é interessante. Por exemplo, eu moro em Teresópolis, eu gasto para ir e vir em torno de R$ 100. E os ônibus não condizem com esse preço, o que é pior. Então, existe uma relação também, essa relação não está bem estabelecida entre a qualidade do serviço prestado e o valor. Eunice, por favor. Eu também queria falar. Bom dia a todos. Desculpa, eu estou pelo celular, não estou conseguindo levantar a mãozinha. Tudo bem, Jorge? Eu conheço muito bem o plano, claro, né? Eu acho que, como você bem falou, o consórcio que fez é de excelência, a gente não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Então, na verdade, eu queria até fazer uma provocação ao Instituto, eu não sei o quanto que vocês já avançaram nisso, mas com relação ao que o prefeito do Rio anda falando sobre essa possibilidade de conectar com os metropolitanos, o Terminal Margaridas, Terminal Missões, que a gente até hoje não viu esse estudo, né? Então, assim, a gente estava aqui um dia discutindo aqui no fórum sobre a importância dessas conexões metropolitanas, mas que não pode ser uma coisa apenas do Rio de Janeiro. E muito me preocupa, né, quando ele vem dizer que vai fazer, vai acontecer, e diz que da onde surgiram esses dados, quais foram essas pesquisas, né, se ele procurou vocês, se vocês estão envolvidos, porque é muito importante a gente ter essas conexões metropolitanas, mas, ao mesmo tempo, fazer de uma forma meio displicente, sem que sejam feitos estudos muito elaborados, a gente fica muito preocupado, né? E aí a Desirê falando sobre justamente a questão das tarifas, e aí vem uma questão de criar um outro bilhete, a gente sabe da importância do bilhete único intermunicipal, como de fato ele é robusto, como de fato ele ajuda, e aí criar um outro bilhete, enfim, eu não sei como é que vocês estão, e aí estou falando enquanto o Instituto, enquanto fazer essa gestão metropolitana mesmo, essa conexão entre os municípios, enfim. A gente estudou lá atrás, na federação, a possibilidade, inclusive, de fazer esses eixos metropolitanos e BRT, vindo pela Washington Luiz, pela Dutra, que é importantíssimo, né? A gente sabe dessa importância, mas até onde a gente vem lendo, e assim, eu estou falando que a gente vem lendo pelos jornais, né? As conexões elas seriam com ônibus comuns desembocando nesses terminais. Então, como é que vai ser essa demanda, essas conexões, essas integrações? Porque para fazer assim, meio atropelado, a gente fica muito preocupado, né, Jorge? Porque você sabe que, de fato, é importante, mas, enfim, eu sei que você talvez não consiga me responder agora, mas é para a gente ficar atento a esse assunto, foi uma coisa que a gente já conversou aqui no fórum, e até pedir ajuda de vocês mesmo para a gente tentar achar esses estudos, a gente se colocar à disposição para estar participando, né? A gente sempre fala aqui, né, Fred, que a preocupação com o metropolitano é muito importante, né? E uma integração mal feita, ela coloca um grande terminal que poderia ser um potencial, coloca o buraco abaixo, né? Se a gente não tiver realmente estudos de demanda, essa possibilidade de manter os bilhetes, enfim. Então, acho que é uma coisa para a gente refletir. Se você já tiver tido acesso, se puder compartilhar com a gente, e a gente começar a pensar nisso que vem sendo falado, que me parece que não está sendo feito de forma metropolitana e apenas uma bandeira, digamos assim, municipal do Rio, né? Obrigado, Eunice. Posso comentar Jorge, assim? fica a seu critério. Se você quiser responder a Eunice agora e que se puder ouvir o Luiz Roberto depois, fica a seu critério, que eu sei que o Ah, seu tempo está ruim. não, eu posso comentar rapidamente, sim.
Nós temos muita dificuldade com o município do Rio de Janeiro, muita dificuldade. Ontem saiu uma pesquisa na Casa Fluminense que diz que quem mora em Queimados em Nova Iguaçu, tem mais de 2 horas demora mais de 2 horas para vir para o Rio de Janeiro. Hoje está no jornal essa pesquisa. Nós concordamos com isso, porque isso foi um erro que foi feito na Avenida Brasil. Um erro. A Avenida Brasil hoje foi feito um erro de projeto, um erro de engenharia, e nós não conseguimos conversar com eles. Eles não nos atenderam. Quando eu disse que tínhamos problemas entre, enfim, os órgãos, o município do Rio de Janeiro não atendeu os nossos consultores. É importante lembrar que alguns desses nossos consultores também prestam serviço para o município. Então, era fácil conversar. Não quiseram nos escutar. Por exemplo, outro detalhe, no plano de desenvolvimento metroviário, plano diretor metroviário, é o nome correto, existe uma ligação do metrô da Gávea para Botafogo, e Botafogo segue para o centro. Essa ligação passa pelo Humaitá, passa por uma estação chamada São João, ali em Botafogo. Bom, enfim, nós descobrimos que a prefeitura quer fazer um VLT da Gávea até Botafogo. Fomos estudar essa linha, buscamos as informações, eles apresentaram esse projeto para o BNDES, nós levantamos o dedinho e falamos: está errado, não pode fazer isso, porque isso vai acabar com a zona, vai acabar com Botafogo, simplesmente vai travar Botafogo. Eles insistiram para que fosse colocado um estudo nacional de mobilidade urbana e, portanto, permitir recursos para o município, fazer uma linha de VLT que vai passar pela Rua Jardim Botânico. Vocês podem imaginar VLT na Rua Jardim Botânico, o que vai acontecer? Vai ficar uma faixa só, uma faixa para os carros. Depois, a linha abre ali na Rua Humaitá, o Humaitá passa, mas chega na Humaitá, ela abre num sistema binário, vai uma linha VLT, passa pela São Clemente, e a outra linha pela Voluntários da Pátria. Gente, nó. Acabou Botafogo, acabou escola, acabou médico, acabou hospital, acabou tudo. Acabou Botafogo. E a gente está alertando, gente, isso é errado, está errado, está errado. Sinergia, o William Aquino, que talvez todos conheçam, competente William Aquino, disse: gente, não é possível que esses estudantes, esses garotos engenheiros com mestrado e tal, não estejam notando o erro. E ele disse: olha, a ordem vem de cima, é para fazer, é para fazer, é para fazer. Então, nós temos dificuldade com o município do Rio de Janeiro. Eu entendo, Eunice, o que você disse, mas essa dificuldade existe, entendeu? Talvez a solução seja uma solução política. Vem aqui, vamos conversar e tal, porque, tecnicamente, o pessoal da Secretaria de Transporte do município do Rio de Janeiro não atende ninguém, não nos atende nem quando a gente formaliza o pedido por ofício. Não temos resposta. Então, é difícil trabalhar assim. Gente, eu vou pedir licença a vocês. Quem, Fred? Ok, Jorge, fica à Olha, mas vontade, porque você já até passou do seu tempo, Luiz. Queria parabenizar o Jorge também pela apresentação, uma apresentação muito boa do Jorge, agradecer o convite do fórum, participar. E só para acrescentar um dado rapidamente, que foi comentado pelo Alex, né, que realmente eu conversei com a Patrícia Tessarolo, diretora de Planejamento e Estratégia do consórcio Barcas, né, e ela me disse o seguinte, que com a redução das tarifas, né, houve um aumento, né, do número de... Isso, período anterior à redução da tarifa, no mês de setembro de 2025. A linha de Araribóia aumentou 14% o volume diário, a linha de Charita 57% e a linha Cocotá 14%, né, com a redução das Luiz, tarifas. Só isso que eu tinha que falar. deixa eu só liberar o Jorge, que Pode ele está com liberar. o tempo bem travado já. Ele tinha que sair às 11, já passou 21 minutos. Jorge, muito obrigado. E já desde já, se for o caso, eu te convido de novo no início do ano que vem para a gente continuar essa conversa, continuar as nossas negociações em torno da mobilidade urbana. Tá ok? Muito obrigado.
Agradeço muito a sua atenção e a sua Muito participação. obrigado a você pela participação, pelo convite. Quero dizer que o fórum o fórum permanente é algo muito próximo a mim. Eu estive na reunião que abriu o fórum alguns anos atrás, e terei muito prazer em participar aí na área da mobilidade aqui do fórum, tá bom? Junto com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, Valeu, gente. obrigada, Jorge. Tchau, Obrigada. tchau, Tchau. Eunice. Tchau, prazer em te ver. Tchau. Obrigado, Igualmente. Jorge. Ok, Luiz, um abraço. Parabéns, Jorge. Até logo. Obrigado, Desirê. Ok, tchau, tchau. Então, gente, o Jorge está saindo e a gente continua. Luiz, desculpa ter te cortado, mas infelizmente ele estava realmente com um Tudo problema bem. sério e já estava atrasado, coitado. Então, qualquer coisa que a gente tenha que falar, a gente pode, como eu falei, ou a gente manda, vocês mandam questionamentos para mim, eu mando para ele, ele responde, ou então a gente pode já pensar no início do ano que vem, esse trabalho em conjunto que a Eunice deixou muito claro na fala dela, a gente pode começar a pensar nisso para o ano que vem, uma vez que o Instituto Rio Metrópole deu essa abertura para que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, acho que seria interessante, talvez o início do ano que vem, a gente pensar nisso, né? Pode E falar. até eu acho, Fred, assim, você viu a dificuldade, né, que eu sempre comento, da gente não ter acesso aos estudos e tal. Então, de repente, a Sim, gente pelo fórum, acionar a Tia Ju, né, alguma coisa perfeito. nesse sentido, porque se você vê, nem o Instituto eles estão recebendo, né? Então, assim, a gente é um estudo teoricamente público, as coisas não podem ser feitas para o metropolitano sem a gente ter esse olhar. E aqui está cheio de especialistas para contribuir, né? A gente não Sim, está sim, dizendo que está errado, a gente sim, quer ter acesso para poder ajudar, né? Então, assim, eu participei da implantação dos BRTs, do próprio bilhete único. Então, assim, a gente sabe o quão complexo é isso, né? Então, assim, de você ter um estudo de demanda atualizado, de você ter a preocupação com as integrações, de você ouvir a ponta, né, que é a população. Então, assim, a gente tem muita preocupação. Aliás, vou aproveitar e fazer um convite a todos. A COP está fazendo. Apesar de eu ter saído oficialmente esse ano, eu continuo lá, né? Eu brinco que quem uma vez está lá não sai nunca, né? Eles estão realizando agora, dias 4 e 5 de dezembro, o Congresso Rio de Transportes, que vai ser no Museu do Amanhã, e vai ter um estudo muito interessante que a gente fez em parceria sobre justamente a questão das motos, como as motos estão invadindo as nossas cidades, né? Então, assim, são pautas que isso transcende qualquer município, né? Hoje em dia é um problema metropolitano isso, e foram ouvidos pessoas de 14 municípios da região metropolitana. Então, eles vão estar apresentando esse estudo lá, estão trazendo um especialista, inclusive, de segurança viária, da Universidade Federal do Ceará, para debater esse tema. Então, eu acho que também é uma das coisas que a gente já comentou aqui, que é essa pauta, né, da falta de regulamentação de alguns itens aqui, alguns novos agentes da mobilidade urbana que estão atrapalhando, e nesse caso específico, a preocupação é com segurança viária. A gente tem 80% dos leitos de São Gonçalo ocupados por acidentes de moto, né? Então, sobrecarrega o sistema de saúde, o sistema previdenciário, enfim. Acho que é um debate grande, também não é para hoje, né? Mas eu posso depois até colocar lá no grupo o link das tá inscrições, ótimo. tá? Que eu acho que vale a pena também a gente estar sempre por dentro, né, desses assuntos. E aí, aproveitando, eles também vão falar da linha 3 do metrô, né? E são eles que estão fazendo o novo estudo. Então, um dos dias lá também vai ser debatido linha 3. Então, eu acho importante a gente também estar por dentro desses assuntos e a gente começar a nossa pauta do ano que vem falando sobre isso, sobre essas integrações Perfeito. metropolitanas, né? Como que estão se dando esses estudos e, principalmente, que esses estudos eles têm que ser todos correlatos, né? Não adianta você fazer uma coisa, já tinha algo pronto e não foi visto. Então, assim, a gente tem muito a contribuir, né? Então, acho que a gente pode estar mais junto, sim, do Instituto e começar a tentar ajudar até nessa integração aí com o município do Rio de Janeiro. E essa participação, integração de todas as instituições que compõem o fórum com outros órgãos importantes, tem um nome muito simples, né? Democracia, né? A participação Exato, de todos. Então, e é o que a gente busca o tempo todo, né? Japiaçu, eu vou passar a fala para você, mas o Luiz Roberto tem uma apresentação que eu não sei se ele quer fazer essa apresentação ainda, até tem a meia hora, é uma apresentação de um tema importantíssimo, né? Mas eu não sei como é que a gente pode até discutir a viabilidade dele apresentar agora ou no início do ano que vem, porque devido à questão das férias e toda essa época de Natal, eu não sei se valeria a pena ele apresentar e a gente não discutir, deixar a discussão para a primeira reunião do ano que vem, até para que a gente possa amadurecer as ideias,
ou se a gente discutiria hoje. Mas, Japiaçu, passo a palavra para você que estava com a mão levantada. Pode falar, meu amigo. Luiz, Roberto, eu deixo você com a palavra aí, porque é, ele antes tinha levantado, tinha pauta. Por favor, Luiz, eu vou em seguida. Fred, por favor. Ok, Japiaçu. Então, Luiz, já contigo. Você, a sua Vocês que apresentação. sabem. Se vocês quiserem que eu apresente, se quiserem que eu fale mais sobre as barcas também, eu conversei E com agora passamos para a plenária aí, para nosso eu Luiz, é conversei, sobre o projeto de lei que você ia o apresentar? projeto de lei que eu passei, é o projeto de investimento em lei que eu vou infraestrutura, não é isso? apresentar, que foi desenvolvido pelo Diogo, né, que Uhum. não está mais na Firjan, então ele não vai participar da reunião, mas é sobre o projeto de lei que foi desenvolvido pelo Diogo, eu e o Sérgio Viana colocamos algumas pequenas considerações. O trabalho foi desenvolvido mais por ele, né? Que ele é economista que atua nessa área de infraestrutura, e eu ia comentar sobre a justificativa e sobre o projeto de lei. Eu acho que poderia, na minha opinião, acho que poderia apresentar até para a gente também, mesmo que seja Tá. debatido no outro ano, a gente já ter o Isso, conteúdo para poder isso. amadurecer as Eu ia ideias, propor isso, Desirê. Eu ia propor que ele apresentasse e que a gente pegasse esse material que ele vai botar no grupo também, e a gente depois discute isso. A gente já pode até deixar agendada essa discussão para a nossa primeira reunião. Não há nenhum problema na gente já agendar isso, já desde indicado, e assim que a gente começar no que vem, porque, inclusive, é um assunto de extrema importância esse investimento, a gente começa discutindo. Pode ser assim, Luiz? Então, Pode ser Fred, sim, só pode. pode para falar, Chaves. 15 segundos, só para dar finalização ao assunto que o Nilson tem abordou e tudo. Ok. Eu vou falar pelo lado do financiador, tá? Que eu fui da diretoria da Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, e financiador do metrô, do VLT aí, nós tivemos participação, e da linha amarela, por exemplo, né? Um dos grandes problemas, infelizmente, ainda está no campo político, né? Nós não temos uma conversa de pauta pública, nós temos conversa de pauta política, tá? E, infelizmente, como, vamos dizer assim, eu brinco, né, de infância, de rabiola, né? E como rabiola, é, assuntos não republicanos tratando nos contratos. Quando nós descobrimos, por exemplo, que a linha 4 tinha uma extensão maior do que devido. Ou seja, o investidor, aquele que tem a monta do recurso, ele acaba se afastando, né, desses investimentos. Eu queria fazer essa ressalva porque foi muito falado de uma ponta e também na questão da precificação do transporte público, tá? Desirê, eu sou membro titular da Câmara Brasileira do Comércio de Combustíveis, da CNC em Brasília. É, essa pauta do combustível, principalmente do diesel, que é combustível da- de, de do grande transporte, tá? Tem sido um grande problema para o desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Não precisa muito, há, há menos de 8 anos atrás, alguma coisa parecida, o diesel era metade do preço da gasolina. Hoje está até mais caro que a gasolina, tá? Então, um modal como o que vem lá do Fred, lá de Teresópolis, um veículo que consome 6 km por 1 litro, faz 6 por 1, 5 por 1, na melhor das hipóteses, você imagina o custo de combustível que nós estamos tendo, tá? Então, e saiu um estudo tá dando microfonia aí. É, saiu um estudo, foi apresentado um estudo que o B15, a mistura do biodiesel a 15%, é, joga mais gás carbônico do que o diesel puro. Ou seja, é tudo uma falácia essa coisa da mistura do biodiesel
como substituição a um combustível fóssil, tá? Eu queria deixar esses detalhes, porque a gente está falando de tarifa pública, e tarifa pública de transporte mexe principalmente com combustível, e o combustível tem sido um grande vilão na tarifa pública aí, tá? Encerra minha fala sobre aquele assunto anterior. Luiz, muito interessante a sua pauta aí que você vai apresentar, amigo. Obrigado, Japiaçu. Luiz, é contigo. Apresentar. Deixa eu só compartilhar a tela, só um minuto. Gato é mais amigo que cachorro. Não, mas gato dorme com você na cama, faz carinho. Não, mas assim, ó, o narizinho assim, não, o cocô dele tá de mim. Ah, não, mas aí o cocô é. Espera só um minuto. Aí tem que ter um banheirinho, né? Cá tem um banheirinho com areia. Ed, eu acho que tem um microfone aberto, que a gente está conseguindo escutar uma conversa. Dorme com você, o cachorro? Não, não, dorme aqui. Aproveitando que o Luiz está tá vindo, a Eunice botou aqui que falou sobre tarifa no fórum aqui, né? Sobre tarifa. É, um outro ponto que a gente não e vai precisar estudar. A reforma tributária vai impactar fortemente a tarifa, tá? Então, vai ser um item que eu tenho mestrado em Direito Empresarial e estou tirando uma certificação em reforma tributária pelo IBMEC. É, e, e vai ter impacto. A tarifa pública vai acabar. A reforma tributária vai ter um impacto indireto na tarifa. Abre o microfone, Luiz. Abri o microfone agora e o compartilhamento da tela abriu para mim só agora. O texto abriu. Eu vou fazer os comentários agora aqui. Vocês já estão vendo o texto, eu compartilhei, né? Então, o Diogo da Fejane fez um estudo, né? Onde ele, de acordo justamente com o Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio, PELC-RJ de 2045, né? PELC-RJ 2045, desculpa. Ele foi instituído por esse decreto 46.001 de 2017, né? E fala desse fortalecimento da infraestrutura logística, né? Pelo aumento da competitividade estadual, né? E esse plano destaca a necessidade da gente modernizar e ampliar a malha rodoviária, melhorar a integração entre modais e otimizar o escoamento de cargas, de modo a reduzir custos logísticos e tornar o Estado mais atrativo para investimentos produtivos, né? Esse PELC, ele identificou alguns gargalos relevantes na malha viária fluminense, né? Sobretudo em trechos sob responsabilidade estadual. E ele ressalta que a infraestrutura é um fator decisivo de competitividade econômica, né? E justamente o que o Diogo fez foi justamente um projeto de lei, né, para instituir, né, a política estadual de aplicação estratégica de receitas do petróleo e infraestrutura, né? Eu vou logo para o projeto de lei, né? E ele fala aí, né, destinação mínima de 5% dessas receitas para investimento em infraestrutura logística, com prioridade de execução pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, né? É justamente o que ele fala aqui, né? E ele fala, né, uma coisa importante, né, que é assegurar que esses 5% dessas receitas dos royalties, elas venham, né, por um fundo que vai ser gerido, né,
para ser utilizado na melhoria da malha viária rodoviária, né? Seja nos corredores logísticos, nos acessos aos portos, né? E nos gargalos também existentes, né? Aí, descendo aqui, né? Ele colocou o que, basicamente, né? Os recursos previstos deverão ser aplicados por intermédio do DR, né? Observadas as competências legais do órgão, né? E seriam projetos de recuperação, manutenção e modernização da malha rodoviária estadual, né? Como eu falei, ampliação de corredores logísticos de acesso a portos, né? Aeroportos e terminais de carga, obras de interligação entre polos industriais, agrícolas e turísticos, né? E melhoria da segurança e da eficiência operacional da infraestrutura de transportes, né? Seria basicamente isso aí, né? E teria um estudo técnico para priorizar obras e projetos de infraestrutura, né? A ser denominado Plano de Investimento Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu conversei, né? Mês passado, estava conversando sobre isso com o Diogo, né? E ele chegou a conversar com o Pedro, presidente do DR, né? Que o órgão poderia até fazer um estudo de onde elencaria as principais obras que seriam necessárias, né? Para priorização das necessidades, né? Ele chegou até nesse nível de detalhe, Diogo, ele conversou comigo, né? E aí ele falou também no artigo 6º sobre o estudo técnico de priorização a que se refere o artigo anterior, né? Que seria identificar gargalos logísticos, né? E trechos críticos na malha viária estadual, avaliar o potencial de desenvolvimento econômico regional associado a cada intervenção, considerar impacto sobre o escoamento da produção industrial, agrícola, turística e de serviços, incluir análise de viabilidade econômica, técnica, ambiental e social, compatibilizar-se integralmente com o PELC e RJ 2045, suas futuras atualizações, e indicar metas, prazos e indicadores de desempenho para acompanhamento das obras priorizadas, né? Pelo projeto de lei, né? Esse estudo técnico de priorização ele deverá ser revisado a cada 5 anos, de forma a refletir as novas demandas de infraestrutura e os avanços do planejamento logístico estadual, né? Então, da parte de execução e governança, né? No caso, a execução dos dos investimentos financiados com os recursos previstos nesta lei deverá observar exclusivamente os critérios técnicos definidos no estudo de priorização, sendo vedada qualquer forma de direcionamento político, territorial ou setorial, que desvirtue os objetivos da política estadual, né? E isso daí fica o projeto, o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, uma comissão técnica de acompanhamento da aplicação dos recursos do petróleo e infraestrutura, com caráter consultivo de monitoramento composta por representantes do DR, DLRJ, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Casa Civil e da sociedade civil com representação de entidades técnicas do setor produtivo, né? E essa comissão ela iria acompanhar a execução dos investimentos, avaliar o cumprimento das metas e indicadores, propor ajustes ou revisões na priorização de obras e zelar pela transparência e pela aderência das ações ao Plano de Investimento Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro e ao PELC RJ 2045. Da transparência e prestação de contas, né? Poder Executivo, no artigo 9, né? Artigo 9º, o Poder Executivo publicará mensalmente um relatório de aplicação dos recursos do petróleo e infraestrutura, contendo o montante de receitas do petróleo recebidas no exercício anterior, o valor destinado nos termos desta lei, a lista de obras e projetos financiados e o estágio físico-financeiro de cada intervenção, os resultados alcançados em termos de mobilidade, integração regional e desenvolvimento econômico, né? Seria basicamente isso que a grosso modo, que eu tinha para falar, né? No cerne central do projeto de lei, esses são aí os tópicos principais, né? Que foram desenvolvidos pelo Diogo, né? E que receberam algumas contribuições minhas
e do Sérgio Viana da FETranscarga, tá? Perfeito, Luiz. Então agora cabe ao grupo começar a estudar essa, essa, essa proposta, né? Então já vamos começar aqui com algumas discussões, algumas colocações. Eunice estava com a mãozinha levantada já há algum tempo, eu até perguntei se ela queria falar agora ou depois, mas já acabou, então é contigo, logo depois já Piaçu. Agora, peraí, eu não sei se eu vou conseguir. Depois eu abaixo a mãozinha aqui. Pelo celular, isso aqui é muito complicado. Na verdade, eu tinha feito algumas contribuições mandadas para o Diogo e não deu tempo, né, de incluir. A gente conversou até, e uma sugestão minha, ali quando você fala o que poderia estar incluído, né, nesses projetos de infraestrutura no investimento, a gente colocar também infraestrutura para transporte público, porque a gente tem muitas RJs, por exemplo, a RJ-104, a RJ-106, que passam por grandes eixos aglomerados, né, de ocupação urbana, tem transporte público e carecem de investimento. Então, a gente não deixar de fora, né, porque está muito voltado aí para carga, para integração de aeroportos, portos, mas também é infraestrutura e você abre a porta também, né, para você colocar um corredor preferencial, qualificação de ponto de parada, a própria iluminação, acessibilidade, uma série de coisas que algumas RJs carecem, porque elas realmente passam em área urbana e têm essa função, né? E a gente conversando, eu bati esse papo com o Diogo, ele concordou, né? Não deu tempo dele, teoricamente era para ser falado hoje, e aí ele falou, não vão mudar não, você fala lá na hora mesmo, porque isso ainda vai para discussão e tal. Então eu queria propor aqui ao grupo, porque já que é uma questão, né, da gente pegar recursos para a infraestrutura, a gente também incluir a questão de infraestrutura de mobilidade urbana, mais especificamente transporte público, porque está dentro da temática, né? Eu fiquei preocupado, uma das coisas que eu conversei com ele, quando ele falou logo no início ali do projeto de lei, a questão do próprio DR ser quem faria os projetos prioritários e tal, mas como o Luiz bem falou, ele já conversou com o pessoal da DR e parece que eles já estão com essa possibilidade de contratação desse estudo, né? Eu fiquei preocupada com o texto em si, porque quando você fala que o órgão vai estudar, não sei se daria margem para que eles possam contratar, ou até que surjam doações, por exemplo, alguém vai e faz uma doação e eles avaliam aquilo. Então, acho que a gente pode ver aí, não é minha praia, mas o juridiquês da coisa, como é que ficaria escrito para que não fique muito restrito, né? Eles sim terem a função de priorizar, de avaliar, mas não necessariamente o estudo tem que ser feito por eles, né? Porque eu entendo que às vezes isso vai demandar tempo, e se qualquer órgão quiser fazer um estudo e doar, por exemplo, para o DR, não há problema nenhum desse que passe por eles avaliem, eles priorizem, enfim. Então, são essas colocações, eu já tinha lido o texto, né, anteriormente, mas eu posso colocar lá no grupo depois, eu acho que esse texto vai ser compartilhado, quais são essas minhas sugestões. Mas eu queria abrir aqui para o fórum essa questão de que eu acho que também vale a pena incluir infraestrutura de uma forma mais ampla, já que a gente tem RJs que realmente fazem essa função aí de... Né, tem várias, né? Tem duas que são as mais conhecidas, mas tem a 495, que tem algumas aí que, de fato, elas passam por áreas conurbadas e que fazem essa função de ligação, e tem transporte público, né? Então a gente não perder essa chance de ter a possibilidade de usar o recurso. Não, acho que vai abranger, porque grande parte a maioria das rodovias do DR, elas passam em locais de perímetro urbano, como a RJ-104, RJ-106, e que Isso. certamente vão ser abarcadas pelo projeto. Isso, e aí a gente deixando assim mais explícito, né? Por exemplo, Ah, infraestrutura de corredores prioritários para o transporte público, acho que o texto ficaria um pouco mais claro, né? é Que uma aí boa depois, ideia. não, mas infraestrutura não é bem isso. Não, infraestrutura também é, né? Fazer isso. Então, deixar ali Também mais é. claro dessa Isso, ótima possibilidade, ideia. qualificação de ponto, tudo isso, né? Tudo bem. Perfeito. Poderemos colocar depois o texto, não só no grupo, mas também que nem no Google tem, né? Você coloca no. Ah, esqueci o nome agora. Você coloca lá, cada um mexe, coloca a sua interpelação e É. retorna com o texto para lá. No E aí, Drive, num Drive, né? Para O Google ficar Docs, participativo. mas o isso, Google desculpa. Docs também várias pessoas podem Isso. mexer. O Que Google aí a Docs. gente consegue, todo mundo coloca a sua sugestão, né? E a gente vai construindo o documento com todo mundo, né? Coletivamente. Pode falar, Japiaçu.
a minha fala passa um pouco porque o Eunice falou, ô, Luiz, é, enfim, eu estou falando, acho que eu sou do jurídico, né? Então, minha área é jurídica também. É, ali passa por questão de competências, tá? E o detalhamento tá, é de suma importância, porque como você fala que o DR vai ser o gestor, o organizador desse fundo, ele tem um nível de alçada de competência, né? Então tem que especificar as atividades dentro da alçada de competência do DR, porque ali me mostra algumas vezes, em projeto de lei, eu tenho um costume aí, eu trabalhei na Câmara Federal, é, uma extrapolação de infraestrutura logística. Eu posso falar de qualquer coisa, e não somente rodovias, né? Então, eu acho que tem que esmiuçar dentro da competência do DR, tá? Ali o papel do DR, porque ele não pode extrapolar. Aí vai dar problema, no meu modo de entender, tá? Engraçado que o fundo de royalty, né, ele foi constituído para infraestrutura de um modo geral, né? Agora que estão usando quer dizer, alguns anos atrás autorizaram para você poder fazer investimento em outras coisas que não sejam isso, até folha de pagamento, né? Então, mas é importante, gostei desse projeto, mas no meu modo de ver, Luiz, se é que eu posso contribuir com esse detalhe, é se o DR vai ser o órgão que vai cuidar disso, fique restrito na competência dele, tá, Luiz? Me pareceu nessa rápida leitura que houve uma extrapolação ou pode permitir uma extrapolação de competência. É que tem rodovias do DR que elas têm transporte de passageiros e transporte também de cargas, né? Que é o caso da J106. Então Então, a gente, mas é rodovia, acaba, é rodovia, é rodovias. É isso que eu quero falar, é rodovias. E rodovias. há Ali, transporte de passageiros e de carga junto também, né? é, Mesmo passando em regiões conurbadas e altamente, com alta densidade populacional e perímetros urbanos, né? é Mesmo isso. assim, há superposição de tráfego e também da relação do tráfego com a carga. Ok. Bom, então, gente, eu proponho isso. Vamos colocar o documento no Google Drive, né? Vou pedir aqui para o pessoal do fórum fazer isso. E a gente vai, ao longo desse tempo, essa é a nossa última reunião, mas ao longo desse tempo, evidentemente, quem quiser ir fazendo alguma alteração, alguma sugestão, colocando a parte do documento, talvez, alguma observação, ou colocando já no documento, quando colocar, coloca em outra cor e coloca quem foi a pessoa que sugeriu, para que a gente possa, na primeira reunião, né, na nossa primeira reunião, já ter essa coisa mais robusta, mais completa, e aí a gente passa a discutir e faz o encaminhamento que tem que fazer no início do ano, até porque não adianta nada encaminhar isso agora, que agora, né? E é bom a gente fazer isso na primeira reunião do ano, lembrando que o ano que vem é um ano de eleição, então a partir do meio do ano, né, as coisas se voltam para a questão eleitoral e aí a gente tem que tomar o maior cuidado e tem que pisar em ovos, né? Tem que tomar muito cuidado com tudo, ok? Então, até porque a gente não pode atrapalhar nenhum processo. Então, valeria a pena a gente fazer isso. O que vocês concordam? Que aí já na primeira reunião a gente já discute e já faz o encaminhamento que tem que fazer, não deixando muito para o Concordo. meio do ano. Tá ok, Luiz? Então, vou pedir para botar e a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. Não esqueçam de fazer essas sugestões e de fazer essas contribuições. É muito importante para que a gente possa, já no na primeira reunião, que deve ser em março, depois da nossa reunião geral, já ter material para trabalhar e definir estratégias, ok? Perfeito? Então, mais alguma coisa a ser falada? Não? Então, meus queridos, muito obrigado por esse ano maravilhoso. Essa é a nossa última reunião. Espero que vocês tenham um Natal excelente e um 2026 maravilhoso, né? Pelo menos Aí. que a virada de ano seja maravilhosa e o resto a gente vai construindo juntos, né, a nosso 2026. Então, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço
e volto a vê-los ano que vem.